Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. E nessa semana então a gente inicia o nosso quarto bimestre, né, com a unidade 7 da sua apostila. E nesse bimestre então a gente vai continuar estudando então sobre o lazer, porém outras práticas de lazer. Então no bimestre passado a gente falou um pouquinho, definiu o que é lazer, né, as possibilidades de lazer. Nós falamos sobre alguns esportes, né, de lazer, e agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas outras atividades possíveis de lazer, certo? E para começar, então, a gente vai falar sobre a peteca. Então podemos dizer que a peteca é uma produção cultural genuinamente brasileira, né? Isso porque antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas brasileiros, né, já usavam esse objeto, que era normalmente confeccionado a partir da palha de milho, né? Eles já utilizavam para fazer as suas brincadeiras, como uma forma de distração e de lazer propriamente dita, né? Tanto que até hoje, né, esse brinquedo é muito popular na cultura de vários povos indígenas, né? A própria palavra peteca, ela vem do tupi, né? Peteca, e que significa bater ou golpear com as mãos. Né? Ao longo dos anos, então, o interesse por esse jogo de peteca ele cresceu muito, principalmente no estado de Minas Gerais, né? Ou seja, a prática estava passando por um processo de esportivação. Então ela deixou de ser apenas um jogo recreativo para se tornar um esporte, né? E por isso, então, foi preciso criar algumas regras, né, para uniformizar esse esporte, para padronizar a execução do esporte. No ano de 1973, então, foram definidas as regras que se tornaram oficiais, porém apenas em Minas Gerais, né? Depois, no ano de 75, então, foi criada a Confederação Mineira de Peteca. No entanto, então, foi preciso que praticantes do jogo fizessem várias reivindicações para que já no ano de 1985 a peteca fosse oficialmente aceita como esporte, né, pelo extinto então Conselho Nacional de Desporto. Aí então acabou se nacionalizando esse esporte apenas no ano de 1985. O esporte, então, ele se difundiu por todo o país e se tornou bastante popular, né, passando a ser usado como uma opção de atividade recreativa praticada em parques, praias e clubes, né? Atualmente, então, fazem parte da Confederação Brasileira de Peteca algumas federações, como Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e São Paulo, que é onde é a sede da Confederação Brasileira de Peteca. Algumas regrinhas básicas, né? Então, assim, como a gente já estudou no bimestre passado, né? Antes de transformar qualquer prática corporal em si, a gente deve conhecer ela, né? Ou seja, é preciso saber as regras do esporte para que a gente possa compreender a dinâmica e, com base nisso, adaptar para a nossa realidade de lazer, né? Trazendo de uma forma mais descontraída. Um exemplo muito claro foi o beisebol, né? A gente tinha uma concepção de ser algo mais complexo e a gente não poder jogar. Mas conhecendo as suas regras e percebendo que de fato é um esporte mais tranquilo, a gente consegue adaptar algumas coisas, como a gente faz na escola com o beisebol, né? Então transformando esse esporte numa atividade lúdica e recreativa. Mas, como eu falei, é importante para que a gente consiga transformar essa atividade em algo mais lúdico, apenas de lazer, é preciso a gente conhecer as regras, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai conhecer um pouquinho mais das regras do esporte peteca, né? Então, a rede ela deve ser instalada na altura de 2,43 m para os jogos nas categorias masculinas e nas categorias femininas, então, tem que ter uma altura de 2,24 m. A equipe de arbitragem, então, ela é composta por 2 árbitros, né? Um principal e um auxiliar. As competições elas são disputadas por duplas ou de forma individual.
A partida ela é disputada num sistema de ponto direto, com tie-break, né? Muito semelhante com o voleibol. O que é o tie-break? É um set extra, se necessário, né? Então a equipe que saca, ela tem 20 segundos para conquistar o ponto que está em disputa. Se a equipe que sacou não concretizar o ponto em 20 segundos, será contado ponto para a equipe adversária, né? A partida ela é realizada em melhor de 3 sets, sendo a vencedora a equipe conseguir ganhar 2 sets, que foi aquilo que eu falei do tie-break. Então, se a equipe ganhar 2 sets, acabou o jogo. Porém, se cada uma das equipes ganhar um set, daí a gente tem o terceiro set, que seria o tie-break. Então, os 2 primeiros sets, eles acabam quando uma equipe atinge os 25 pontos primeiro. Lembrando que tem que ter a diferença de 2 pontos, muito semelhante com o vôlei. Então, se chegou lá 24-24, a equipe tem que abrir 2 pontos de diferença para poder se consagrar vencedora daquele set. Já o terceiro set, então, se necessário, quando houver necessidade, ele termina quando uma das equipes conseguir atingir os 15 pontos primeiro, levando também em consideração a regra dos 2 pontos de diferença. Deu 14-14, ele tem que abrir 2 pontos de diferença para se consagrar vencedor daquele último set. No saque, então, que coloca a peteca em jogo, o objetivo deve ser... o objeto, né, a peteca, ela deve ser batida com as mãos apenas, né, e arremessando por cima da rede para o campo adversário, muito semelhante com o vôlei. Então, o objetivo é bater na peteca com a palma da mão, né, aberta lá, e lançando a bola por cima da rede para o campo adversário. Então, cada jogada, a peteca só pode ser batida com uma das mãos, né, uma vez ou por um atleta, se você estiver jogando em dupla, né? Então, se eu estiver jogando individual, automaticamente, na hora que vem o saque, eu tenho que bater na peteca, devolver para o outro lado. Se eu estiver jogando em dupla, há a possibilidade de eu poder bater a peteca para cima para que o meu companheiro passe a peteca para o outro lado, né? E uma curiosidade, né? Em 1936, o alemão Karl-Heinz Krohn, professor de educação física, ele esteve no Brasil, né? E ao passear pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele viu diversas pessoas jogando a peteca de uma forma recreativa. Então, ao retornar para a Alemanha, ele acabou criando um esporte que se chamou Indica. Que é a junção, né, de indígena com peteca, que basicamente se trata do jogo de peteca, mas com algumas semelhanças do vôlei, né? Por exemplo, há 5 jogadores em quadra, é permitido dar até 3 toques na peteca antes de mandar para o outro lado, né, para a equipe adversária. Lembrando que no jogo de peteca brasileiro só é permitido 1 toque, né? E já no ano de 2000, então, foi criada a Associação Internacional dessa modalidade, que promove, então, campeonatos mundiais, né, dessa modalidade, e atualmente tem 8 confederações filiadas: a Estônia, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul, Eslováquia, Luxemburgo e a Suíça. Essa história é muito semelhante com a criação do Futsac, né? Quando o criador do Futsac brasileiro aqui de Curitiba, ele foi para a Austrália, viu um esporte lá e teve a ideia, voltou para o Brasil e falou: opa, vou criar um esporte parecido com o Futsac. E não foi diferente aí com a criação desse novo esporte, né? Utilizando a peteca. O alemão veio, viu o pessoal brincando de peteca, né? Nas praias do Rio lá, e resolveu levar para a Alemanha essa novidade e transformar num esporte que é disputado por lá, certo? Então, a peteca é um elemento que pode ser utilizado como lazer, né, nos momentos de recreação, também é um esporte, como outras modalidades que nós estudamos, como o softball, o punhoball, até mesmo
o beisebol são atividades que a gente pode realizar aí no nosso momento de lazer, ao parque, com a nossa família, independente das pessoas que estão participando. O que nos resta apenas é adaptar essas atividades. Tranquilos? Na nossa próxima aula, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o bumerangue. Vou trazer curiosidades, um pouquinho de história e das regras aí do bumerangue. Como o da peteca, tem a sua atividade recreativa de uma forma não competitiva, mas também tem as suas competições, ok? Então, fiquem bem, até a nossa próxima aula, a gente continua o conteúdo. Tranquilos? Até mais!